Oiê, eu de novo, preciosas e preciosos, tão mamadinhos do meu coração. Tudo continua bem por aí? Eu desejo que sim, viu? Eu voltei porque eu estava aqui escrevendo e recebi uma mensagem um tanto interessante, com alguns questionamentos, né? Havia uma pergunta específica, mas até chegar nessa pergunta houve um monte de voltas, né? Do tipo, você cita tanto Deus, o Pai das Luzes, você é de qual religião? Eu não tenho religião. Eu já falei muitas vezes aqui. Eu sou espiritualista porque eu acredito na alma e acredito numa força maior. O que ela é, como ela é, eu não estou apta a definir. Eu não tenho a mínima ideia. Eu sinto, só sinto e é uma experiência puramente pessoal. Para cada pessoa vai ser de uma forma, entende? Não, fala-se muito, né, de várias definições para o que seja Deus. Eu não levo nenhuma em consideração, não. Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Ele pode ser o que Jesus disse, ou Yeshua disse, o caminho que nós seguimos, a verdade que nos liberta, a vida que pulsa em nós. Isso pode ser Deus, vai saber. Mas eu não estou apta a afirmar, definir, eu só sinto. Eu sinto que existe algo maior que tudo. Pode ser a própria vida pulsando em nós? Pode, mas eu sinto. Isso é inegável, não vou ignorar. Eu chamo isso de Pai das Luzes, porque Deus se tornou um termo que foi vulgarizado, esculachado, envolvido em escândalos, em falcatruas, né? Então eu falo Pai das Luzes. Então, explicado que eu não tenho religião, não sou religiosa, eu acredito na alma, assim, é algo que eu acho que eu nasci com essa fixação com a alma. Eu ainda era criança, eu queria descobrir a alma. Eu estudo uma vida inteira, única e simplesmente porque eu quero descobrir a alma. Então, a partir do momento que eu acredito na alma e acredito por sentir, eu não ignoro jamais o que eu sinto, né? Por sentir essa força, esse poder que a gente não consegue explicar, que parece estar em tudo, que nos faz ter essa sensação de gratidão. Eu sou espiritualista, né? E aí a pessoa, enfim, pergunta: mas se Deus é isso que você fala, por que Ele permite a guerra no mundo? Por que Ele permite a fome? Por que Ele permite que tantas pessoas sejam injustiçadas? Então, como eu não tenho religião, e eu também não tenho como definir o que seja Deus,
eu também não posso atribuir a ele o mal que existe no mundo, não é? No vídeo anterior, eu citei mais uma vez uma passagem bíblica, não porque a Bíblia seja meu livro sagrado, mas porque a Bíblia é o livro sagrado mais conhecido no mundo. E lá tem uma passagem que diz, né, que o Deus criacionista criou tudo e achou tudo muito bom. Eu sou criacionista e evolucionista. Eu acredito nas duas coisas juntos. Há um decreto que diga que eu tenho que acreditar diferente, que eu deva separar os dois? Se tiver, eu vou ignorar, porque eu acredito nas duas coisas e para mim elas estão assim. Uma funciona junto com a outra. Ah, mas não pode, você tem que escolher um lado. Não vou escolher, não. Eu acredito assim, eu compreendo assim. A minha mente, ela entende assim. Então, como é que um Deus que fez tudo muito bom, ele pode ser associado a toda a maldade que existe no mundo? No vídeo anterior, eu também repito mais uma vez: o mal é a ausência do bem. E quem é que cria o mal? É Deus? Desculpa, mas se a pessoa que me fez a pergunta é cristão, ou já foi cristão, e associa essa força maior ao Deus cristão, me tire fora dessa. Não, eu não acredito no Deus cristão, não. Para mim, Deus é literalmente amor. A própria Bíblia diz que a palavra de uma pessoa tem que ser sim, sim, não, não. Não é? Pois é. Na própria Bíblia está escrito que Deus é amor. Como é que o amor, ele diz para um povo: vai, invade aquela terra, saqueia, mata todo mundo e toma posse? São as contradições bíblicas? Não, são as alterações bíblicas. O original hebraico, ele diz respeito a um povo cujos descendentes deixaram, seja através de registros, seja através da verbalização, a história desse povo. Esse povo acredita de um modo. O que está na Bíblia, ele sofreu alteração desde das primeiras traduções e até hoje vem sofrendo alterações drásticas, com revisões, com atualizações, que são realizadas de religião para religião, de igreja para igreja e por aí vai. Mas aí, quando eu venho aqui e eu menciono papai, eu não estou falando do Deus morto, no Deus que é preciso de um livro para contar tudo o que ele pode fazer, tudo que ele é. Eu falo de Deus com a minha vida, porque
esse ser imperfeito, cheio de falhas, num corpo tão limitado e tão predisposto a erros, ainda assim, essa força vê alguma coisa boa em mim. Por quê? Porque ela pulsa em mim. Ela está dentro de mim, apesar disso. A centelha divina. Não é Deus que queria guerra. Não é Deus que cria fome. Deus não é criador de nenhum mal e também não é aquele que é omisso e negligente a tudo isso. É o ser humano. Não adianta nem procurar outro culpado que nem Lúcifer ou vulgo diabo e atribuir a ele tudo isso, porque também não é. O ser humano, com a sua ganância, com a sua ambição, é que cria todo esse mal e muitas vezes é omisso e negligente a tudo isso. É mais fácil dizer que é Deus ou o diabo que cria tudo isso para ficar com a consciência numa boa, para poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, não é? Você tem o direito de entender Deus como você bem entender, como você quiser. Aliás, você também tem o direito de não acreditar nele. Eu só não entendo como é que se fala tanto em algo que não se acredita. Como é que se questiona e desafia tanto algo que não se acredita? Quando a gente não acredita em algo, a gente ignora. É como a historinha do vídeo anterior. Os índios estavam ali na praia, numa boa, e eles não viram as caravelas. Eles nunca tinham visto uma caravela. Então, como uma caravela não existia na realidade deles, eles não enxergavam essa caravela. Esta é a metáfora. Por quê? Porque é assim, no cotidiano, o tempo todo, o modo como o indivíduo enxerga tudo. Tem essa coisa de precisar provar. Você quer a prova de alguma coisa? Viva. Tenha a sua experiência pessoal, porque espiritualidade é isso. Também não tem receita de bolo, não. Não tem um livro que te diga especificamente tudo que você tem que fazer, como você tem que viver, como que é que funciona tudo. Descubra como, se relacionando. Agora, se você não acredita, bom, continue como os índios na praia. Eles só enxergaram as caravelas quando o cacique avisou que tinha alguma coisa lá. Aí eles passaram a ver. Se você não acredita em Deus, por que você não acredita? Como é que você pode acreditar em uma coisa que você nunca viu, nunca experimentou, nunca sentiu? Como é que isso funciona? Não acreditar em Deus,
para mim, é um modo de acreditar nele. Sim. O início, o fim e o meio, sabe? O tudo e o nada. Se você não acreditar ou acreditar, é a mesma coisa. O mundo vai mudar. E ainda assim, tá tudo bem você não acreditar. Percebe isso? Ele não vai te fulminar, não vai te ver com maus olhos se você não acreditar nele. Tá tudo bem. Tá tudo bem da mesma forma de acreditar. Acreditar nele não é ser perfeito, não é virar santo, não é buscar a beatificação, não é se tornar melhor que todo mundo, o ser exemplar, não. Sabe o que é acreditar nele? Ser você, sim. Porque se ele é o Criador, ele te projetou e ele te fez assim como você é. Você se aceita assim como você é? O mundo pode não aceitar, mas o que interessa é que você aceite. Ele quis que você fosse assim, exatamente como você é. Você se aceita? Se você, sendo como você é sendo ateu, para ele tá tudo bem. Ele te fez ateu, então tá. Nada é acaso, sabe? Você tá me entendendo? Se eu não acredito em Deus, por que eu tenho que atribuir a uma divindade o que acontece de bom ou ruim? Principalmente o que acontece de ruim. Vamos ser realistas, né? Vamos ser sinceros aqui. Nós sabemos quem é que gera todo esse mal no mundo. E não é nenhum Deus, não. Nenhum diabo. Não. Se fosse um diabo, todo mundo seria um morto-vivo, uma marionetezinha programável, não é? São as pessoas sim que fazem. E não há desculpa quanto a isso. Seja por instinto, que as leva aos impulsos, não tem essa de que, eu perdi a consciência, eu fui e fiz, não tem essa não. A partir do momento que o instinto impulsionou, houve sim consciência. Todo mundo sabe o que faz sim, principalmente quando resolve chutar o balde, chutar o pau da barraca. Não tem desculpa, é o ser humano. Não adianta ficar procurando culpados. A nossa capacidade de fazer o mal é um fato. Quando nós nos voltamos para a espiritualidade, para uma crença, para uma religião, para uma divindade, nós estamos tentando nos distanciar da maldade que somos capazes de produzir. Tem alguma coisa errada com isso?
porque esse é o outro fato. Se nós não buscarmos recursos para cultivar nossas virtudes, nossas qualidades, nossas bem-aventuranças, buscarmos um equilíbrio interno, seremos não apenas predispostos, mas praticantes de mal e apenas de mal. Lamentavelmente, essa é a realidade. Então, esperar que eu venha com aquele discurso que todo mundo já ouviu de diversas formas, em vários lugares, sobre porque existe o mal no mundo, de mim vocês não vão ouvir, não. Nem começando lá do Gênesis. A serpente enganou Eva. Pode tirar o pocotó da chuva. O primeiro, deixa eu ver. O primeiro homicídio bíblico pois é. Os dois supostos primeiro homem e primeira mulher tiveram três filhos, né? Caim, Abel e Sem. Caim e Abel tiveram uma rixa lá e um matou o outro. Foi o diabo que foi lá na orelhinha dele e disse: vai, mata teu irmão. Foi Deus que disse: vai, mata teu irmão, porque senão ele vai ficar melhor na fita que você. Não. Foi o próprio assassino que falou: eu vou te matar. E matou. Foram tantos e tantos séculos, décadas, anos, criando desculpas, ilusões e alimentando tudo isso e permitindo que tudo isso fosse usado para o nosso condicionamento, que parece que virou um hábito, arrumar desculpa para tudo, justificativa para tudo. Matar por defesa é diferente de matar para querer o fim da vida de uma pessoa, né? Matar é matar. Esse dualismo em coisas que não tem como ser duais, não deveriam ser duais. Aí chegou num ponto que além da procrastinação e da autossabotagem, surgem as crenças limitantes, que é derivado do quê? Isso tudo. Desta mania que se tornou hábito de ficar procurando culpados para tudo, justificativa para o mal feito em tudo. É a mesma coisa para o coletivo quanto para o indivíduo.
O mal existe no mundo porque o ser humano se entrega para praticar a maldade. Não vamos procurar uma divindade para justificar isso, não. Não vamos procurar uma divindade para culpar. O ser humano tem essa capacidade e o ser humano tem que parar de fazer isso. Ele degrada, ele destrói, ele mata, ele rouba. De repente, quem é o diabo na verdade, não é? Quem é mesmo que veio matar, roubar e destruir? Ah, foi o diabo. Mas por que o ser humano faz isso? Ah, o diabo que induz. Não, não, não. É a vontade da pessoa, é a escolha da pessoa. As pessoas, elas mentem, roubam, elas destroem. E elas optam em fazer isso. Elas são o próprio diabo. Porque dentro de nós pode haver céu ou inferno, depende de cada um. O que você tem dentro de você, estimada? Eu tenho um reino em construção. Eu continuo buscando cura constantemente, há 50 anos procurando cura. Sim, porque cada fase da nossa vida vai trazer consigo seus dilemas. Às vezes a gente nem resolveu a infância ainda, já tem que encarar os dilemas da adolescência. A gente nem resolveu os dilemas da adolescência, tem que resolver os da mocidade. Quanto menos a gente mentir para nós mesmos, quanto menos ilusões nós criarmos para nós mesmos, mais fácil fica. Não apenas a autocura, mas a nossa completude. Porque a cura é para isso. Para deixarmos de ser metades, pedaços, fragmentos, cacos. Nós precisamos ser inteiros. Por quê? Porque fomos feitos inteiros. Foi uma escolha nossa. Foi uma escolha nossa que nos fragmentou e nos tornou isso que somos hoje. Mas nós, quando fomos criados, nós éramos completos, inteiros. Sai geração, entra geração, tudo se repete. Ainda bebê, a fragmentação começa. O bebê tão inocente, tão ingênuo, tão puro, começa a ser bombardeado das mesmas coiseiras, as mesmices, os padrões, os conceitos, tudo igual, que continua não levando ninguém a lugar nenhum, tudo sendo colocado, implantado nos bebês tão puros. Vinte anos depois, a culpa é de quem? É de um Deus? É de um diabo? Pelo modo como você escreveu a sua mensagem, eu já pude ver que você é uma pessoa intelectualizada e muito inteligente.
por favor. Se você queria este tema, bastava ter falado. Se você queria me cutucar de alguma forma, me provocar de alguma forma, fizesse isso de maneira mais direta, né? Sem fingir que é emburrecido, porque você é uma pessoa bastante esclarecida e inteligente. Ah, eu não posso falar do seu papai? Fala se você quiser. Qualquer problema que você tenha com o papai, é problema seu com o papai, não é comigo. Quer falar mal? Fala. Eu sou obrigada a fazer a mesma coisa? Não, né? Escolhas. Não vou te dizer que a minha relação com o papai é das melhores, não. Como eu já contei em outros vídeos, às vezes eu brigo com ele, eu fico brava, eu faço birra. Ainda bem que ele é um papai amoroso, compreensivo. Claro que ele é compreensivo. Foi ele que me fez. Assim como eu sou. Se ele gosta, também gosto. Eu me aceito como eu sou. E eu sou muitas vezes briguenta com o papai. E ele entende muito bem. Se você falar mal dele, ele vai entender também. Sabe por quê? Porque ele vê a intenção. Ele tá no antes, ele tá no agora, ele tá no depois. Ele tá dentro, ele tá fora, ele tá acima, ele tá abaixo. É indiferente, sabe? É tão indiferente quanto eu ter a pretensão de ser a defensora dele. Ele não precisa de defensor. Não sei se vocês sabem. Não que eu esteja defendendo ele. Acho que eu estou defendendo a minha postura aqui, porque se em algum momento parecer que eu sou religiosa, por favor, eu não sou, não serei. E não, eu não sou um exemplo de virtudes, eu sou um ser humano falho, bem falho como qualquer outra pessoa. Não é à toa que eu estou buscando incessantemente cura. Eu quero alcançar a plenitude de vida, é uma ambição minha. Quero minha paz de espírito completa. Então, não sou religiosa, espiritualista, tá? É uma pessoa que acredita numa força maior e na alma. Algumas acreditam em fantasmas também. Já me adiantando caso alguém venha me questionar sobre o título do meu livro. Certo? Para de procurar uma entidade, uma divindade para culpar, beleza? Não é porque, é que a gente tem que respeitar todas as crenças. Não é simplesmente isso. A gente tem que começar a encarar a real, a verdade dos fatos. A verdade é o ser humano. O ser humano, ele é capaz tanto de praticar o bem quanto praticar o mal. Em ambos, ele pode ir aos extremos. Dizem que é porque ele conheceu a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, né?
sei, dizem. Bora cobrar quem é omisso, quem é negligente, quem realmente é culpado dos atos de maldade que nós vemos no mundo. Nossa sociedade pode ficar melhor se nós tivermos essa consciência, essa clareza, né? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijo na alma.